Municipal de Ensino. Eu sou o professor Wendel e hoje estou aqui juntamente com vocês para a gente assistir a quarta aula do ensino religioso para o 9º ano, certo? Então, inicialmente, vamos observar qual é o objeto do conhecimento dessa nossa aula de hoje. Então, ainda falando sobre vida e morte, certo? A gente vem de uma sequência de aulas aí que trata dessa questão, dessa temática. Então, o objetivo específico dessa aula é analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas. Então, aí temos aí várias ideias, né? Ancestralidade, reencarnação, ressurreição, renascimento, ok? Então, tem umas questões que vocês já estão bem habituados, né, a vê-las aqui em cada início de aula. Então, será que realmente a morte é o fim de tudo? De que maneira a morte é pensada e retratada nas diversas tradições religiosas? Como a morte pode influenciar a maneira de pensar a própria vida? Então, é preciso entender que a busca do ser humano por condições que prolonguem a vida é um desejo que o acompanha desde as suas origens, que a morte tornou-se um tabu a ser evitado em conversas, né? Principalmente com crianças, no dia a dia, são conversas que são bastante evitadas. Pensar um pouquinho sobre a morte. E que as tradições religiosas possuem linguagens diversas aí para alimentar a esperança dessa vida aí posterior. Então, vamos pensar no seguinte, que a morte é um processo que se inicia desde o nascimento, certo? Então, vamos lá. O tema da nossa aula seria reencarnação, renascimento e ressurreição. É uma continuação daquelas aulas que vocês vêm assistindo, certo? Vêm acompanhando. Só que um detalhe, nessa nossa quarta aula, ela é basicamente um exercício de pesquisa, né, para vocês pesquisarem as respostas que foram, as respostas que podem ser encontradas aí em cada situação aí relacionada às religiões. Então, para esta aula, temos uma atividade complementar que irá exigir uma compreensão dos temas abordados nas aulas anteriores. Então, se você não vem acompanhando as aulas anteriores, sugiro que você vá buscar as nossas aulas passadas e assistir todas elas para poder ter uma noção mais ou menos de como resolver essas questões. Então, como eu falei, tem algumas questões que vocês vão ter que pesquisar para poder respondê-las. Então, sobre reencarnação, renascimento e ressurreição. Então, nas principais tradições religiosas, temos aí o budismo, espiritismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo e islamismo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Para a primeira, então temos aí a questão. Para atingir a libertação do ciclo de reencarnações, é necessário trilhar os caminhos do conhecimento, da entrega ao amor divino e do trabalho. Então, que religião a gente pode pensar que se enquadre dentro dessa situação? Então, aí, temos aí o hinduísmo, certo? Então, o hinduísmo, quando fala, a gente tem que pensar nas palavras-chave. Reencarnação, ciclo de reencarnações, trilhar os caminhos do conhecimento, da sabedoria. Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que religião seja. Então, por isso é necessário vocês, de certa forma, pesquisarem e consultarem as aulas anteriores. Compreender. Então, a segunda, compreende a vida pós-morte como uma libertação, assim como ocorreu com o seu povo durante a escravidão no Egito. Então, que tradição religiosa, dentro da sua história, né, ela foi escravizada no Egito Antigo. Então, aí temos aí os hebreus, que a gente conhece hoje como os judeus, né? Então, aqui temos aí o judaísmo, que seria a resposta para essa segunda questão. Para a terceira questão, visa a libertação de tudo que causa sofrimento e que é ilusório,
por meio de constantes renascimentos. Então veja a palavra-chave. Libertação de tudo aquilo que causa sofrimento, tudo que é ilusório. Constantes renascimentos. A única tradição religiosa que ela pensa na sua doutrina a partir da ideia do renascimento é o budismo. Então vocês, se tiverem errado, não tem problema. Vocês aí tiveram aí o esforço de buscar entender um pouquinho, que é bem difícil para a gente, de uma hora para outra, ter que entender como funciona mais ou menos a doutrina de cada religião, mas o que vale é o esforço. Então não se preocupe se você errou. Então, acredita e ensina que os espíritos encarnam apenas em seres humanos. Essa é a ideia do espiritismo, porque o espiritismo ele crê que toda alma ela já é evoluída o suficiente para encarnar apenas em seres humanos, certo? Então, a quinta, possui um ritual que visa a acelerar a libertação do espírito, visto que o corpo é efêmero e terminal. Então, é uma questão difícil, você vai ter que pesquisar um pouquinho, mas algumas palavras-chave você pode se apegar e tentar ver uma melhor maneira de pesquisar. Por exemplo, quando se fala em efêmero, são essas religiões mais de caráter oriental, que pensam que tudo é passageiro, certo? Então, para responder essa questão, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho, mas eu dou a resposta a vocês, que é o hinduísmo. Então, esse ritual, que ritual é esse? É da cremação. Então, a cremação visa justamente acelerar essa libertação do espírito e do corpo, certo? Então, isso é um ritual pertencente à tradição do hinduísmo. A sexta questão ensina que todos os que seguirem e praticarem os ensinamentos de Jesus terão vida nova na eternidade. Essa aí a gente não tem nem que pesquisar, né? Está na cara. O cristianismo, a resposta para a sexta questão. A sétima, concebe o ser humano como corpo, alma e espírito em unidade. Essa aí aparentemente parece ser fácil, mas eu creio que vocês vão ter que pesquisar e prestarem bastante atenção. Então, porque tem uma tradução também que também é originária dessa aqui, da resposta dessa, que pensa da mesma maneira, em uma trindade. Então, aqui a ideia, essa concepção vem do judaísmo, né? De que o ser humano é corpo e alma e espírito em unidade. A oitava, entende a morte na dinâmica cíclica da vida. Vejam só, dinâmica cíclica, ou seja, que nasce, cresce, morre e renasce. Então, a palavra-chave renascer, qual é aquela tradição que pensa na sua doutrina a partir do preceito de renascimento? Temos aí o budismo, certo? A nona questão ensina que, se não houver vida após a morte, a crença torna-se irrelevante, sem sentido. Então, que doutrina, que tradição religiosa seria essa? Em que, se não houver vida após a morte, então não adianta, não tem sentido acreditar nessa crença ou no sagrado que ela representa. Então, se você pesquisar, do mesmo jeito que está aqui, você pode encontrar facilmente. É o islamismo. Então, se não houver vida após a morte, a crença em Alá, que é o Deus, né? Que é Deus para eles, ela não tem sentido. E a 10ª e última questão ensina que atingir a perfeição é uma tarefa própria de cada um e depende da melhora de sua condição. Então, aqui, atingir a perfeição é uma tarefa própria, individual, é um caminho que você tem que fazer para melhorar justamente sua condição, uma condição futura em outra vida, por exemplo. Qual é a tradição religiosa que a gente pode pensar que se enquadra nessa questão? Acertou aí quem falou espiritismo. Então, o espírito ele busca justamente esse aperfeiçoamento espiritual, certo? Essa própria tarefa, essa própria busca de
de atingir melhor condição, principalmente do seu karma, né? Para as vidas futuras. E por hoje, terminamos aqui essa quarta aula. Eu sou o professor Wendel e nos vemos na próxima aula de ensino religioso.